Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu não gravei vídeo ontem porque na hora que eu fui gravar, eu não sei o que aconteceu, mas o áudio do computador aqui deu problema. Só saiu a minha voz, mas não saiu a voz do Nando aqui. Então, mas eu já resolvi eu já resolvi aqui. Bom, hoje a gente vai reagir ao vídeo do Nando aqui, tá? Vou comentar, não vai te agradar o meu comentário, mas é isso, curta, se inscreva, tá? E vamos já aqui, vou colocar no 1:25 pra gente reagir aqui. Vamos lá. De duas coisas. O voto de Luiz Fux para absolver completamente Jair Bolsonaro e condenar Braga Neto e Mauro Cid, e também a respeito do assassinato de Charlie Kirk, uma tragédia terrível que aconteceu pela loucura política que domina grande parte do globo. A guerra entre as torcidas cada vez pior. Nós vamos falar sobre essas duas coisas. Antes eu peço, se você costuma me assistir aqui diariamente, por favor, verifique a sua inscrição neste canal. Algumas pessoas acham que é brincadeira quando eu digo que o YouTube, o Google, desinscreve as pessoas aqui. Não é brincadeira, tá bom? Vamos falar a respeito do voto do Luiz Fux. No que diz respeito à análise processual, eu acredito que ele está certo em diversas coisas. Isso deveria cair para a primeira instância, apesar de que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que crimes contra a democracia exercidos durante o mandato do presidente da República ficam no próprio Supremo Tribunal Federal. Ele diz também que existe um grande cerceamento da defesa por causa do volume excessivo de provas, que são 6, 7 terabytes aí, de fato o processo correu muito rápido e não deixa as defesas analisarem. E também o fato de que é óbvio que Moraes é ao mesmo tempo vítima, investigador, julgador, carrasco, tudo isso, ok? Beleza. Só que dizer que Bolsonaro tem nada a ver com isso, porra. Você tá tirando comigo, mano? Você tá ficando muito louco? E quem tem mesmo é o Mauro Cid e o general Braga Neto e o Bolsonaro tem nada a ver. Tem nada a ver com isso daí. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, tá? Ele ficou lá 11 horas ali na mais alta catilogência, dizendo, segundo o penalista Nelson Gria, porque ficou 11 horas no blá blá blá, não disse nada com nada. E a verdade, pra mim, é o seguinte. Ele falou, essa merda aqui tá decidida, o Moraes já vai votar, a Carmen Lúcia já vai votar, Flávio Dino vai votar, Zanin vai votar, Moraes vai votar. Eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou garantir aí ver o Pateta Murcho e o Mickey Mouse na Disney. Vou garantir o meu visto, aqui os meus investimentos nos Estados Unidos também. É o que eu acho. Eu acho. Tá? Então vejam só como as coisas mudaram, como era o Fux antes, que inclusive já votou para condenar mais de 200. Aí não é, aí não tá, o bicho não tá na reta, né? Mais de 200 pessoas ali envolvidas no 8 de janeiro, ele votou para condenar. Isso aí condena, isso aí condena. Referendou mais de 700 decisões do Alexandre de Moraes. Ele referendou. E agora vem, mas veja bem, eu quero ver o Pateta Murcho, porra. Olha o antes e o depois do Luiz Fux aqui. De sorte que eu acho que esses episódios contra a nossa democracia e contra o Estado Democrático de Direito, ele vai ser marcante dia após dia. Então, todos os dias serão dias da lembrança de tudo o que ocorreu. E, por isso, não se pode, de forma alguma, dizer que não aconteceu nada. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. Eu posso dizer que realmente nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas. Pude vivenciar isso, estudei em colégio público, estudei em universidade pública e vivenciei quão difícil foi nós alcançarmos esse estágio civilizatório do Estado Democrático de Direito. E tudo que se volta contra ele é repugnante e absolutamente inaceitável. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas... Mas aí aqui eu já não concordo com o que o ministro Fux está dizendo. É uma opinião sensata, ué. No dia 8 de janeiro, não quebraram tudo? Não cagaram na mesa do Alexandre de Moraes? Não cagaram com tudo lá? Então, agora, é, aí esse daqui,
ele tá dizendo sobre as prisões daquelas pessoas lá que estão presas até hoje, entendeu? Dos excessos das prisões, assim, eu concordo que as pessoas que entraram lá no 8 de janeiro têm que ser presas mesmo, mas 17 anos de cadeia, sabe? Mas enfim, é uma opinião bem sensata que, tipo, foda-se, né? Não vai mudar em nada. Nossas convicções morais, com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê. Aqui é a mesma coisa que o Nando Moura. Isso daqui que o Nando Moura tá mostrando é a mesma coisa que ele faz. Antigamente, ele entendia os pontos do MBL e fazia uma crítica boa, bem assertiva. Agora, o Nando Moura usa da narrativa aí esquerdista para que para que os membros do MBL sejam mortos, ou até coisa pior, né? Coisa que o Nando Moura não vai falar, mas eu acho que o desejo de morte a alguns membros do MBL deve estar no coração dele agora, né? Porque ele criou esse devaneio de que o MBL é neonazista, então assim, é a mesma coisa. Numa denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada, isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonebo elaborou uma denúncia inapta, sem condições de imaginar isso. O parquê, com a devida vênia, sustenta que, ao se recusar a reconhecer a derrota eleitoral de forma clara e ao não promover a desmobilização dos acampamentos, alimentou a insatisfação e o caos social, que culminaram nas manifestações violentas. Data vênia, há uma falha argumentativa nessa parte da acusação. Você acredita que teve gente que veio aqui falando o Fux te jantou nos argumentos? O Fux me jantou nos argumentos. E agora? E o voto do Fux? E o voto do Fux? Vai libertar o mito agora. Não, não, mas aí também você não pode ser burro, você que tá contra o Nando Moura, você acha que é ele, sozinho, é ele. A não ser que ele peça a vista do processo, que eu acho que ele nem pode fazer isso. Mas enfim, isso aí é Brasil. Eu falei 11 horas, foram 14 horas de voto. Flávio Dino ali, meu irmão, aquele que o monarca chama de gordola, que não iria aguentar 2 segundos na floresta e seria devorado por leões. Chegou ali, meu irmão, já com fome, chegou pro Fux e ainda tirou com a cara dele. Falou assim, mas o que você tá votando, velho? O que você tá falando? 14 horas de blá, blá, blá. E o cara que tá sentado do lado dele falou assim, e aí, mano, condenou, absolveu? Que porra que aconteceu? O que você tá falando? Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. Um crime, 2, 3... Um crime. Um crime. Obrigado. Então é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Mas aí também eu concordo. Olha, devia ter uma súmula ou o próprio Senado criar uma lei pro STF de que, assim, os votos dele tem que ser mais rápidos, porra. 14 horas votando, tá louco. É uma esculhambação completa. Após 14 horas, na maior lenga-lenga, segundo o eminente penalista, o cara que tá sentado do lado dele fala assim, mas afinal, você tá falando o quê? Afinal, votou pra condenar, pra absolver? Qual que é a história, pô? 14 horas, sentado do lado. Essa é esculhambação, mas essa esculhambação está presente em tudo que nós enxergamos no nosso dia a dia. Políticos não votam pela busca pela verdade, votam por motivações políticas, motivações circunstanciais e ainda tiram sarro da cara do povo brasileiro quando ficam lá mais de 14 horas e o ministro que está do lado ainda pergunta, mas afinal do que o senhor está falando? Dá para compreender o tamanho da loucura? Pois é, dentro desse circo aqui que nós estamos vivendo. E a loucura política tomou conta
do mundo inteiro. O assassinato de Charlie Kirk, que era um apoiador de Donald Trump, deixou 2 filhos, deixou a esposa, né? Você sabe muito bem o que é que motivou este assassinato. Você sabe muito bem. É a loucura, é a doença política que eu falo a respeito dela neste canal desde 2014. Um eleitor de Lula confessou à Polícia Civil de Itanhaém, no litoral de São Paulo, ter matado um amigo depois de uma discussão por causa das eleições. Dá para acreditar, gente? O eletricista Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, disse ter se desentendido com a vítima, o estilista José Roberto Gomes, de 51 anos, enquanto almoçavam na casa onde moravam juntos. O estopim da briga foi a frase, abre aspas, todo petista é ladrão, fecha aspas. E aí, na sequência, o apoiador de Bolsonaro teria se levantado da mesa para tirar uma panela e um rádio no petista. Ainda segundo o depoimento de Luiz Antônio, ele retirou uma faca das mãos de José Roberto e golpeou o amigo enquanto estavam em luta. Isso porque era amigo, hein? Olha só. Essa histeria coletiva. Isso é uma histeria, né? Corporal. Você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa... É o que o Jones Manuel ele defende. O Jones Manuel ele defende isso. Boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Bom, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Danilo. Olha lá. Pronto. Acabou. Pronto. Trabalho com assessoria parlamentar desde 2017. Hoje eu estou trabalhando com o Kim. Faço parte da equipe de comunicação dele, especificamente na área de WhatsApp. O que vende mesmo para esse modelo é ódio. Tá? Para colocar numa palavra mais simples. Exatamente. Eu acho que aqui, cara, a gente tinha que institucionalizar, inclusive, a tortura a esses caras. Nós vamos televisionar isso. Mas é porque o assessor do Nando, nem sei se é o assessor do Nando, mas esse corte aqui, que é malicioso, de quem que será que o Arthur tá falando? É de você, cidadão de bem? Ou é do bandido que tenta te roubar todo dia? Sei lá, de um cara que estupra, de um cara que mata, né? É dessas pessoas que o Arthur tá falando, mas é assim, o Nando Moura dobrando a narrativa e o Nando Moura nunca vai dizer, mas ele sempre quis o fim do MBL desde a criação, tá? Não é à toa que o Nando Moura tava na perseguição contra a família do Renan Santos, não é à toa que agora o Nando Moura tá nisso daí, entendeu? Mas é assim, é um eterno bolsonarista enrustido. Nós vamos pegar o cara, enfiar uns pneus nele lá, prender os bracinhos, tacar fogo e mostrar isso que acontece com quem tá pagando de malandrão aqui no Brasil. É segredo, né, pai? É aquele que aposto todo, eu sei que como. Fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? Olha lá. Imagina uma semana com esse cara. Imagina uma semana com esse cara. O que uma semana que esse cara produz? Fala. O que ele faz da vida desse cara? Qual o valor que ele agrega pra sociedade? Fala pra mim. Aí eu, né, posso ser processado, posso ser, né, inclusive condenado criminalmente se eu expuser algumas das minhas opiniões aqui do que deve ser feito com uma pessoa dessa. Vai se fuder. Diz que o leão peça desculpa por ter comido a presa dele na padaria. Ainda não conseguiram chegar ao assassino do Charlie Kirk, mas o tiro foi disparado de mais de 200 metros. Fica bem óbvio que as motivações foram políticas, posto que o Charlie Kirk era extremamente engajado nisso e foi assassinado justamente quando estava fazendo um discurso político. E aí... Mas o Charlie Kirk é nazista, então? Porque mostrar esses vídeos do MBL agora, o Charlie Kirk é nazista? Eu só tô perguntando, é só uma coisa que veio na minha cabeça agora. Chega um camaradinha aqui do MBL e me pergunta o seguinte: com o recente ataque do Charlie Kirk, você não tem medo de ter um doidinho do seu público para fazer alguma covardia contra membros do MBL? Como é que é? São vocês aí que criaram uma seita ao redor de símbolos e discursos que envolvem morte, como por exemplo o prendeu, matou, que vem do direito penal do inimigo, não é? Não tem...
Cara, mas o Nando Moura tem vídeo dele defendendo o fechamento do Congresso, defendendo o discurso do Bolsonaro, que é o mesmo discurso prendeu, matou. Eu sou apoiador do MBL. É o mesmo discurso que o Bolsonaro tinha. E o Nando Moura apoiava isso daí. Agora é o quê? Tem direito nenhum, você prende e mata. São vocês que estão acobertando gente doente, como eu mostrei no vídeo passado, dentro dos grupos de vocês, que diz que tem que matar mendigos, que tem que eutanasiar tetraplégicos, vender os órgãos e tudo mais. São vocês que protegem membros e ainda os presenteiam com cargo em gabinete, que estavam lá curtindo e chamando de irmãos neonazistas. Quem tem recebido a ameaça de morte de vocês, felinas do MBL, sou eu. Todos os dias aqui, inclusive com o neonazista amigão do Ben Pontes que está lá no gabinete. Então mostra essas mensagens de morte. Qual que é o problema? Mostra aí. Na censura que o Flow Game está fazendo com todo mundo, eles tiveram peito de mostrar as mensagens todas, os comentários. Por que você não mostra? Do Guto Zacarias. Se eu quisesse hoje eliminar os meus opositores, eu faria isso. Se eu quisesse, eu já teria feito, inclusive. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem todos os dias falando que morreriam por mim e pela causa. Membros doentios do MBL, além de praticarem o assassinato de reputação besuntado com dinheiro público, além de me ameaçarem de morte todos os dias, além de curtirem e chamarem de irmãos um neonazista e ainda premiarem quem fez isso, ter como administrador do grupo quem propunha matar e vender os órgãos de mendigos. Eu quero que vocês vejam agora como eles se uniram para derrubar a denúncia que eu fiz entre eles e o neonazista Vic Vanilla e Ben Pontes. Como covardemente eles derrubaram. Covarde, cara. Você é que tá associando eles com nazismo, coisa que eles não são. Covarde é você, Nando, que sabe que eles não são isso e você tá abraçando essa narrativa. E todo mundo já percebeu, Nando, que chumbo trocado não dói, tá? Bom, a minha análise é essa. Enfim, curtam, se inscrevam, tá? Aqui no canal. E logo mais a gente vai ter a resposta do Renato Batista aqui pro nosso Sauruman, o nosso Sauruman do Paraguai. É isso daí.